começar esse curso dizendo que aprender sobre os dons do Espírito Santo é muito importante na vida do cristão. Então eu gostaria, né, que o Arthur já passasse o primeiro slide e vem essa pergunta: por que eu preciso saber deste assunto? Em 1 Coríntios 12, 1 diz o seguinte: acerca dos dons espirituais, não quero, irmão, que sejais ignorantes. Então, ele está dizendo, esse é Paulo que está falando, ele está dizendo que para os irmãos de Coríntios que eles não podem ser ignorantes acerca dos dons espirituais. Aí eu pergunto: o que você quer ser? Você quer ser ignorante? Não, ninguém aqui eu acho que quer ser ignorante. Pelo contrário, a gente quer ser sabido, né? Então, você quer ser desconhecedor desse assunto? Alguém aqui desconhece esse assunto? Mas às vezes não sabe com tanta profundidade? Então a gente também não quer ser desconhecedor do assunto. Você quer ser um conhecedor ou uma conhecedora da palavra? Vamos falando, gente, pelo amor de Deus, me ajuda, tá? Dessa aula, me ajuda. Ou você quer ser profundo ou profunda nas Escrituras? A gente precisa de pessoas profundas nas Escrituras. Então nós precisamos, né, nos aprofundar. E quando a gente fala dos dons, a gente precisa ser profundo, a gente precisa conhecer. Hoje se fala muito que nós temos que nos conhecer. Mas eu gostaria de já começar a corrigir dizendo que para a gente se conhecer, quanto mais a gente conhece Deus e quanto mais a gente conhece o potencial que Deus investiu na nossa vida, mais nós nos conhecemos. E mais nós podemos ser usados por Deus, né, com mais efetividade, com aquilo que Ele já tem nos dado. Porque às vezes a gente não sabe o que Deus já deu pra gente. E Deus tem dado muitas coisas, mas às vezes a gente não sabe aquilo que Deus deu. Então a gente precisa ser profundo nas Escrituras. Como cristão, então eu tenho que ser conhecedor da verdade, eu tenho que crer nos dons. Alguém aqui não acredita que existem dons espirituais? Não? Graças a Deus. Vocês estão dizendo que vocês acreditam, né? Então você crê nos dons espirituais. Você precisa descobrir o seu ministério. Por quê? Porque quando eu sei o que é que Deus quer para a minha vida, onde Ele quer me usar, eu vou fazer isso com mais efetividade. É a mesma coisa de uma pessoa que passa pela escola e quando chega na época do vestibular, ela vai escolher um curso, né? Então ela diz assim: eu vou fazer tal curso, é esses que eu gostaria de fazer, ou se não é esse curso, eu não dou certo em nenhum outro. Por quê? Porque ela conhece, ela sabe das matérias que elas têm mais afinidade, ela sabe de algumas coisas que levam ela a descobrir o que ela quer ser profissionalmente. Assim é com o ministério. Nós temos que descobrir o nosso ministério. E para isso nós temos que orar e descobrir o que é que a Bíblia fala sobre isso. Onde está a base dos nossos dons e ministérios? Na palavra de Deus. A palavra de Deus é a base para a gente orar e para a gente descobrir o que é que realmente Deus quer que a gente faça. Aí com isso a gente vai trabalhar, a gente vai experimentar, porque vocês vão ver que quando nós temos um dom, esse dom é dado, mas ele precisa ser aperfeiçoado. E para ser aperfeiçoado, a gente tem que fazer isso, né? Ou seja, exercitar o dom e também estar disponível. Primeiro para Deus, eu tenho que estar disponível para Deus. Porque Deus, Ele chama a gente, né? Ele diz: olha, eu vou confiar isso em você, para você. Mas a gente tem que estar disponível para aquilo que Ele quer que a gente faça. Aí eu coloquei aqui: experimentar meus sentimentos, desejos, evidências, oportunidades, resultados. Por quê? Porque muitas vezes Deus começa falando conosco através dos nossos sentimentos. Existe hoje na verdade existe uma teologia que anula os nossos sentimentos. Mas na verdade, Deus, quando nos fez, Ele nos fez diferenciados. Por quê? Porque Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança.
E o que significa isso? Significa que nós pensamos, nós sentimos e nós agimos à luz da imagem de Deus. Então eu tenho sentimentos. Então muitas vezes as pessoas acham que o evangelho tem que anular os sentimentos. Mas eu gostaria de dizer para vocês que uma espiritualidade saudável, ou uma vida de comunhão com o Espírito Santo do Senhor, eu tenho que deixar com que os meus sentimentos venham a ser dominados pelos sentimentos do Senhor, para que eu possa descobrir o que Ele precisa fazer na minha vida. Então, sentimentos, desejos, algumas evidências, Deus começa a mostrar, nossa, gosto tanto disso, gosto tanto de trabalhar com isso, eu me identifico com isso na igreja. Quer dizer, são evidências de que Deus, de repente, está mostrando o que você tinha que fazer nesse corpo chamado corpo de Cristo. Saber que o meu pano de fundo é usado por Deus para o que Ele vai fazer através da minha vida. O que Deus começa a fazer na nossa vida desde o nosso nascimento até hoje é o pano de fundo do que Ele vai me usar. Por que muitas pessoas que são curadas hoje possuem o dom de cura? Por quê? Porque ela foi curada. Então ela sabe com muito mais facilidade, né, entender as pessoas de Deus, dar o dom de cura de repente para essa pessoa. Então o que acontece na minha vida vai me levando a caminhar para aquele propósito para o qual Deus preparou para que eu sirva. Então a gente precisa entender isso. Até aqui, tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que eu falei que não ficou clara? Tem alguma pergunta? Não? Então vocês concordam que o pano de fundo tá rapidinho, não tá? Vou estar passando rápido para terminar logo. Já estou entendendo a mensagem, Larry. O meu pano de fundo, ele é usado por Deus. Queridos, nenhuma das coisas que aconteceram na sua vida podem ser desprezadas, porque Deus vai usar isso para a sua glória. A glória dele, quando eu falo a sua glória, é a glória do Senhor. Tudo que vai acontecendo, Deus está nos preparando para aquilo que Ele está querendo fazer através da nossa vida. Então, às vezes você diz assim, por que eu tenho que passar por isso? Às vezes você não sabe que você está passando por essa situação, porque o Senhor vai te usar para determinado grupo de pessoas que vão passar por aquela determinada situação que você já passou. E com certeza você vai ter propriedade de dizer, Deus mudou, então vai mudar a sua vida também. Vocês estão entendendo? Então, nosso pano de fundo, ou seja, a nossa vida, ela vai sendo construída para o ministério que o Senhor colocou nas nossas mãos. Pode passar. Qual o fim disso tudo? Mas a manifestação é dada a cada um para o que for útil. Gente, Deus não dá nada para a gente que não é útil. Tem gente que diz assim, eu gostaria de ter todos os dons. Gente, para que você ter todos os dons? Que eu não queria ter todos os dons, é muita responsabilidade. Eu quero ter todos os dons. Não! Se você tem um dom, você saiba que aquilo foi dado para você, para que você seja útil com aquele dom. Então diz o seguinte, Efésios 4, de 11 a 13. Ele designou, vamos ler juntos, para ficar mais fácil para mim? Vamos lá me ajudar? E ele designou designou. Essa designação, essa palavra no grego é a mesma coisa dizer, ele separou. Ou seja, Deus separa. Todos nós temos um dom ou um ministério, mas ele separa pessoas para áreas diferentes.
Vamos pensar agora, para que vocês entendam melhor, porque a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo, não é isso? Ela não diz que nós somos o corpo de Cristo. Um corpo, ele tem vários órgãos e tem vários sistemas. Então tem um sistema digestivo, que quem é nutricionista estuda, tem o sistema, o olfato, né? E toda essa parte de pulmão, que é um outro sistema. Tem a parte do coração com as veias e artérias. Aí nós temos pé, mão, membros superiores, membros inferiores, tronco. Tem os aparelhos reprodutores. Tudo isso são órgãos. As células, né? Tudo isso são órgãos que acontecem. Assim é a igreja. Ele disse que ele designou, ele separou pessoas para ser apóstolos, outros para ser profetas, né, evangelistas, pastores e mestres. Só que o versículo diz que isso acontece com o fim de alguma coisa. Qual era o fim então? Ele diz para preparar os santos para a obra do ministério. Então, se nós formos olhar, Deus não usa gente despreparada. Tem que se preparar. Ele disse, olha, ele separou, só que agora você tem que se preparar para a obra do ministério. Aí ele diz, e o que é que acontece? Quando você se prepara para o ministério, o corpo de Cristo é edificado. Então fica aqui a primeira lição. Nós só recebemos dons para a edificação do corpo de Cristo. Então, primeira coisa que você precisa entender, o dom não é seu. O dom foi dado para que você edifique o corpo de Cristo. Você vai crescer, você vai desenvolver, mas esse dom tem que ser usado no corpo de Cristo. É isso que o Evangelho diz aqui, né? A palavra está dizendo. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Gente, nós temos que entender que quando Cristo nos alcança, nós temos que crescer na vida. Se alguém não cresce, fica só criança, alguma disfunção há no corpo dessa pessoa, porque ela não desenvolveu todos os seus potenciais. Então, quando nós nascemos em Cristo, dentro desse corpo, nós temos que chegar à maturidade. Mas o que é que acontece hoje? Tem muitas pessoas que têm 20, 30, 40 anos de igreja e não tem maturidade porque não fez essas etapas. Recebeu pelo Espírito Santo, né, a designação de fazer o que tinha que fazer, mas não se preparou, mas não edificou o corpo, mas não chegou na unidade da fé, mas não conheceu o Filho de Deus e aí não atingiu a medida da plenitude de Cristo. Então, os versículos bíblicos, eles precisam ser lidos na íntegra. Nós precisamos começar a observar o que é que a palavra de Deus diz. E aqui um conselho, eu prefiro que vocês leiam um versículo por dia e tenham esse entendimento do que você ler 50 capítulos e parece um passarinho, entrou por aqui, saiu por aqui. Quando termina a leitura, você perguntar de noite o que é que você leu, você não sabe qual é o texto que você leu, você não sabe o que é que aquele texto estava falando, você não lembra de nada. Queridos, nós precisamos, para crescer, nos deter no que a palavra diz. Pode passar. De forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. Outra coisa importante aqui, o dom ou o ministério é dado para que Cristo seja edificado. Então não é para a minha glória. Então não existe com isso dons maiores ou menores. Ah, eu quero ser pastora porque fica falando na frente, ou eu quero ser do louvor, ou eu quero ter o dom de profecia, ou eu quero falar tal, eu vou falar várias línguas. Gente, não existe dom grande nem dom pequeno. Ali diz que todas as coisas Deus tem que ser glorificado em Cristo. Então, meu
dom é para a glória de Deus. E aí eu coloquei isso, ó, nem toda igreja tem todos os dons. Então nós temos que fazer essas aulas, né? E pedir, Deus, dá todos esses dons para a nossa igreja. Mas toda igreja deveria usar os dons que tem. Porque tem lugar que você não usa o dom que você tem. Às vezes você tem um dom, mas você não usa. Então também para você ter o dom e você não usar, para que você tem? Não é verdade? Você tem que ter o dom e você usar. E ele diz em Coríntios, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Ele fala que a gente tem que buscar os dons. Quem aqui já descobriu o dom que tem? Levanta a mão. Quem não descobriu ainda não? Ô Celso, fica lá com o presbítero. Não descobriu o dom ainda, Celso? Ah, tá. Quer mais outros, né, Celso? Então, Celso, não, em nome de Jesus, pela fé, vamos ficar animados. Vamos descobrir o nosso dom. Então, a gente precisa descobrir os nossos dons, né? Mas ele diz que para isso a gente tem que buscar com dedicação. O que é buscar com dedicação? É estudar, é procurar saber o que é que esses dons significam. Porque às vezes você diz assim, olha, eu não sei o que é que significa o dom de misericórdia. O que significa esse dom de misericórdia que fala na Bíblia? Comece a estudar. Se existe um dom lindo, é o dom de misericórdia. Ajudar pessoas, né? Estender a mão. Já pensou que bênção? Suprir necessidades. Aí você não sabe, de repente, Deus quer te usar para fazer isso na vida de outras pessoas. Se você não conhecer, você não busca. Então tem muitas vezes, às vezes, as pessoas que ficam buscando dons assim que apareçam, e tem tantos dons maravilhosos, né, que a gente precisa entender para que a gente possa vir buscar com dedicação. Vamos lá. Agora, o que é um dom? O dom, ele aparece 17 vezes no Novo Testamento, a palavra dom. Essa palavra em grego se lê como carisma. E carisma, na verdade, são presentes, são graça, é um favor, é um presente da graça de Deus. Então, os dons são presentes de Deus para a nossa vida. Por que é pela graça? Porque caris, em grego, é graça. Caris. Então, carismas é como se fossem graças repartidas. Então, essa graça, o que é graça? É um favor imerecido de Deus. Então, os dons são de graça. Não tem como comprar o dom. Tem até como você tentar, mas não tem como comprar os dons do Espírito Santo. Porque diz que o Espírito Santo, ele distribui como ele quer, à medida que alguém tem necessidade. Então, se tem uma necessidade, o Espírito Santo, geralmente, ele olha e diz, não, naquela igreja presbiteriana Reviveu, na igreja Assembleia de Deus de Santiago, eu vou distribuir esse dom, porque ali tem necessidade, naquele contexto tem necessidade. Então é isso que é um dom. A aplicação coerente da diversidade dos dons é dada por um só Espírito, não tem vários Espíritos. A gente fala assim, dom de palavra, de conhecimento, dom de profecia, dom de falar em línguas, dom da ciência, dom da sabedoria, e aí vem os outros, e os 5 ministérios, que hoje é bem falado, né, que é apóstolo, profeta, evangelista, pastores, mestres, apóstolos, profetas e evangelistas. 5 ministérios. E os dons depois vêm disso. Então a gente vai ter uma parte dos 5 ministérios que o Gideon vai estar ensinando também. E depois também a gente vai continuar com os dons para fazer o teste no final dos dons. Tá? Eu lembro que a primeira vez que eu fiz, Edna, foi lá na segunda igreja, tu lembra? E foi muito legal, porque na época que eu fiz o teste, eu estava com o pastor Eduardo, que era o nosso pastor, e o que é que aconteceu? Quando eu terminei de fazer os testes, falei, nossa pastor, o senhor não vai gostar do meu teste. E ele ficou olhando para mim e falou, o que é que aconteceu? E o meu teste deu palavra de exortação, pastora,
Falei, pastor, acho que vou me expulsar da igreja, mas o teste deu isso. Né? Então a gente vê assim, né, que as coisas vão fluindo sem a gente querer, né? E naquele tempo, Edna, já deu essas coisas. Né? Então a gente vê que a diversidade de dons é dada por um só Espírito e faz com que a igreja seja rica e abundante na graça e no poder de Deus. Então a gente precisa do poder de Deus. Não a gente dizer que não quer o poder de Deus. O Evangelho hoje é o Evangelho do poder. Nós vemos que quando Jesus disse o reino de Deus está no meio de vós, havia realmente uma manifestação de dons poderosos. Quando Jesus foi para a glória, que ficou os seus discípulos, e eles começaram em Atos 4 a fazer as coisas que Jesus mandou que eles fizessem, eles começaram a pregar com manifestações de dons e coisas sobrenaturais. Nós vemos em Atos 2, no dia de Pentecostes, veio a descida do Espírito Santo, conforme prometeu em Joel, e lá em Joel já dizia, que a profecia dizia que não só viria o Espírito Santo, mas Deus iria dar dons aos homens. Então, esse divisor de águas do Pentecostes não foi só, foi para falar aí, não. Foi porque Deus iria mandar os dons também. Ali começou a acontecer as coisas. Não quer dizer que no Antigo Testamento não havia. Nós vemos profetas, nós vemos pessoas que eram pastores, nós vemos pessoas que tinham seus ministérios. Mas mais abundantemente agora. Dons e talentos. Qual a diferença? Os dons é uma capacitação espiritual. Então é algo que eu não faço sem o Espírito Santo. Mas também é uma ferramenta de trabalho para a execução das boas novas. Enquanto que os talentos é uma habilidade natural em todas as áreas. De repente, em áreas que eu tenho, afins, que eu tenho aquela habilidade. Eu botei até ali, paixão por cozinhar. Porque para mim isso é um talento. O talento pode ser potencializado pelo Espírito Santo e frequentemente faz parte do equipamento para o exercício de um dom espiritual. Espera só um pouquinho. Tipo assim, existe o dom de cura, não existe? Mas o médico cura também? Sim. Não cura? Ele não dá remédio e cura? O médico tem um dom ou o médico tem uma habilidade natural que ele se especializou? Habilidade natural. Nem todo médico tem um dom de cura. Mas ele pode usar a sua habilidade de tratar com pessoas que ele estudou para exercer o seu trabalho. Mas ele não tem um dom de cura. De repente, alguns têm, mas nem todos têm. Mas ele cura também. Assim é em outras áreas. Nem todo mundo que é eloquente, que fala super bem na frente de um público, ele tem o dom da palavra. Ele é um pastor, ou ele é um apóstolo, ou ele é, sei lá o que, profeta. Não. Por quê? Porque ele fala bem. Mas se não for pelo Espírito Santo do Senhor, ele pode fazer as pessoas aplaudirem ele por aquela capacidade e habilidade que ele tem de falar. Mas eu vejo pessoas iletradas que chegam na frente pelo Espírito Santo, dão uma palavra, e com isso pessoas choram e vão para os pés de Jesus. Isso é o dom. Então vocês entenderam que tem diferença entre talentos e dons? Tem talentos que são coisas naturais. Tem pessoas, né, que têm habilidade para música. Ela pode não ser um adorador, mas ela tem habilidade para música. Mas existem pessoas com aquele talento, como diz aqui, ó, o talento pode ser potencializado pelo Espírito Santo e frequentemente faz parte do equipamento para o exercício de um dom espiritual. Ele tem o dom do louvor. Não, ele não tem o dom do louvor. Quando ele está aqui na frente, usando, de repente, tangendo os seus instrumentos ou cantando, ele está profetizando
o que Deus pode fazer na vida das pessoas, porque o louvor liberta. Diz que o louvor tem um poder de ação fenomenal. Então, se eu potencializo o meu talento e me submeto ao Espírito Santo do Senhor, o que acontece comigo? Aquilo ali pode se tornar um instrumento para que o Espírito Santo de Deus revele o dom que Ele pode fazer através da minha vida. Porque profetizar não é só chegar e dizer, assim diz o Senhor, né, meu servo e tal, e começar a falar. Não é só isso. Quando eu libero do trono de Deus, isso acontece muito no louvor. Você pode ver, às vezes ele chega aqui desanimado. O que acontece? Nós começamos a cantar, a gente começa a esquecer, de repente a gente começa a adorar a Deus. Quando a gente vê, de repente uma pessoa libera uma palavra do Senhor para nós, diz, ó, levante-se, o Senhor está dizendo tal e tal coisa. Ele profetizou, né? Tem até um canto que diz, sobre a tua vida eu vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Profetize agora que não vai alcançar, que Deus está agindo. O que acontece? Deus age. Então eu estou sendo naquela hora, através do louvor, profeta na vida do meu irmão. Eu posso ser profeta em oração, eu posso ser profeta na vida do meu irmão através do louvor. Eu posso ser profeta através de palavras de conhecimento que Deus me dá, mostrando coisas que eu não sabia, mas que de repente o Espírito do Senhor aí já é outro dom que está se manifestando também, dando palavras de conhecimento de coisas que o Senhor quer fazer na nossa vida. Dons e frutos. Qual é a diferença? Eu estou dando tudo isso, gente, porque como a gente tem várias semanas, nós precisamos entender muito claro essas questões para que a gente não fique dizendo, eu acho que eu não tenho dom, né? Eu não entendo o que é dom, o que é fruto. Então, hoje são as coisas mais simples. Os dons existem para a gente fazer. Quando Deus dá um dom para a gente fazer alguma coisa. Então, ele me capacita, é a realização do trabalho de Deus através de nós. Então, ele me dá aquele dom para eu fazer e ele, através da minha vida, me usar na vida de outras pessoas. Então, esse é o dom. Agora, o que é os frutos? Ou, na verdade, é o fruto do Espírito. Ou seja, tem gente que diz assim, eu quero o fruto do amor. Gente, já vou dizer para vocês que não tem como separar os frutos. Tá? Porque é um fruto só. Ele diz, o fruto do Espírito é... Vamos lá, Gálatas, abra aí que a gente não abriu aí a Bíblia. Vamos lá, minha gente, abrir a Bíblia. Gálatas. De 16 a 26, as obras da carne e o fruto do Espírito. Diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. Ou seja, aqui diz que existem as obras da carne, está no plural, então são várias. Mas o que é que diz agora? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência.
Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não vos deixeis possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, o fruto, né, do Espírito, ou os nossos frutos, né, que são as características, digamos assim, é como se fosse uma laranja com vários bagos, né? E o que é que acontece? A laranja sozinha, ela é completa. Se eu pego um bago daquele, é só um. Mas a laranja completa, ela tem que estar com todos os que fazem parte daquela laranja. Assim é o fruto do Espírito. Então, ele serve para servir. E vem a formação do caráter de Jesus em nós. Então, Deus é tão maravilhoso que Ele nos faz realizar coisas, mas Ele também nos equipa para que a gente sirva. E Ele trata com o nosso caráter. Jesus foi muito categórico quando disse o seguinte: pelo fruto vocês vão conhecer quem são aqueles que são do Senhor. Então a nossa forma de ser, aquilo que a gente produz vai delimitar o que é que eu sou. Mas eu preciso do fruto só? Eu preciso só do dom? Não. Eu preciso ter esse conjunto de dons, de fruto, né, dentro dos meus ministérios, para que eu possa fazer, para que eu possa servir, para que Deus me use, mas também para que Deus me capacite e trabalhe na minha vida, para que eu tenha esse fruto. Dons e responsabilidades. Eu botei ali. O exercício dos dons não dispensa o cumprimento das responsabilidades comum a todos os cristãos. Então, comunhão, amor, evangelizar, amadurecer, ser solidário, orar, ler Bíblia é obrigação de todo cristão. Eu não tenho dom da intercessão. Você não tem o dom da intercessão de repente, mas você tem o dom da oração, que faz parte da sua vida. Nunca vi uma pessoa não orar. Você tem que orar. Eu não sou pregadora, então não preciso estudar tanto a palavra. Não, você tem que estudar a palavra, é o seu alimento. Eu não tenho o dom da misericórdia, mas você precisa de amor. Eu não sou evangelista, mas todos nós temos a responsabilidade de evangelizar. Ele diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então nós temos que evangelizar. A gente não pode ficar sem fazer isso. Nós temos que ser efetivos nisso. Aqui tem alguma coisa ali em cima, mas é igreja, membros e participantes da obra. Gente, na igreja, a igreja é composta de membros. E esses membros, eles têm que ser participantes da obra. Então eu coloquei ali, olha, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, e a unidade é produzida pelo Espírito, que distribui os dons de maneira correta a cada um, para que os membros usem da melhor forma para edificação de toda a membresia. Na igreja, o talento só é bom se o cristão está submisso à ação do Espírito Santo. Então, todos nós somos participantes da obra do reino de Deus. Não tem como você ficar de fora. Você às vezes acha assim: nossa, não, mas não preciso fazer nada. Gente, você que pensa que não precisa. Eu espero que depois que a gente terminar esse curso aqui, que tenham mais pessoas para subir no departamento infantil, que tenham mais pessoas que se despertem para cuidar dos idosos, que mais pessoas passem a evangelizar, que sejam levantadas pessoas, né, para a gente ter mais polos de ensino, que as pessoas se levantem para fazer coisas que a gente poderia estar fazendo e não, às vezes não está fazendo. Então tem muita gente às vezes que diz assim: eu quero ir para o louvor, né? Aí todo mundo quer ir para o louvor. Gente, porque é mais fácil, é mais bonito cantar, né? Ficar na frente. Gente, existem outras coisas. Você sabe qual é o ministério mais importante aqui nessa igreja? Se existe ministério importante, porque todos são importantes, mas tem um que ou ele coloca a pessoa para dentro da igreja ou ele coloca para fora. Sabe qual que é? Recepção. Se a pessoa não for bem recebida ali naquela porta, ela não vai ficar aqui dentro. Então, se existe um ministério que é de suma
importâncias dentro de uma igreja é a recepção. Uma das coisas que muita gente elogia aqui na igreja é porque diz: nossa, eu cheguei, fui recebido com uma pessoa que me abraçou, me deu boas-vindas, né? Riu para mim. Gente, você não sabe o quanto é importante ser bem recebido. Então, a gente precisa entender que, às vezes, quando você está ali na recepção, você não está só porque você está dando um abraço, né? Para quem é aqueles que são da recepção, mas você saiba que você tem um papel muito importante ali. Você está dizendo para a pessoa: você vai ficar aqui, você é bem-vindo nesse lugar. Então, é de muita importância a recepção. E assim como a recepção dos outros. Então, nós precisamos entender só, né, que se eu sou membro dessa igreja, eu tenho que participar dessa obra. Deus tem alguma coisa para fazer através da minha vida. Para isso, você precisa compreender e desmistificar alguns conceitos. Gente, existem algumas coisas que são passadas para nós e que, na verdade, não são verdadeiras. E que a gente precisa tirar isso, corrigir isso do nosso meio. Primeiro, que somente alguns recebem um dom. Então, assim, a gente geralmente olha hoje, nós temos muitos jovens aqui na igreja, apesar de que hoje não tem muitos jovens aqui, mas nós temos muitos jovens na igreja, e a gente de repente olha, já tem lá o Negrini, já tem lá o JP, Mateusão, Juliano, tal, né, o Edson lá na mesa, e, gente, Deus quer levantar muito mais. Para de achar que uns têm, outros não têm. Todo mundo recebe dom. E outra coisa, nenhum ministério é igual ao outro. Eu não sou igual a Negrini, nem a JP, e graças a Deus que eu não sou, né? Já pensou, Valéria, igual o JP aqui na frente, né? Rodopiando, como a Alminha, como a gente chama, igual a Alminha, não ia dar certo, gente. Eu sou Valéria, ele é JP, né? Eu tenho mais de 50, ele tem, né? A idade dele já chegou no 20 anos. Então, assim, Mateusão é Mateusão. Não tem nada de querer ser igual a ninguém. É você, menino. Entendeu? Põe isso na cabeça de vocês. Cada um é de um jeito. Deus não vai ficar aqui, agora Edna, vem aqui na frente, rodopiar, não sei o quê. Nem combina com a Edna, gente. Mas a Edna é uma mulher de oração. Se existe uma mulher que eu peço oração, né, Edna? É para Edna, dentro da igreja. Eu peço oração mesmo. E eu sei que ela ora por mim. Então, é o jeito dela. É a forma dela. Cada um é de um jeito. Então, que somente alguns recebem dons, deleta da cabeça agora. Tira isso da sua cabeça. Isso não te pertence. Fala assim, não me pertence mais. Vamos lá, vamos falar? Não me pertence mais. É assim mesmo, gente. Não te pertence. Tá? Que meu dom é exclusivo e posso usar como eu quiser. Não. O dom não é exclusivo. Porque dom quem te deu não foi você, foi o Espírito Santo. E você não pode usar como você quer, não. Você tem que submeter o seu dom ao Espírito Santo. Quem te deu esse dom foi o Espírito Santo. Então ele não é exclusivo para você só se delimitar. Eu vou começar. A Bíblia até fala que quem fala, vamos supor, o dom de línguas, tem esse dom. Eu falo em línguas. Nossa, não existe coisa mais gostosa que falar em línguas. Eu amo falar em línguas. Só que tem um detalhe. Não é só para me edifica, mas existem situações em que eu posso usar na hora que eu estou batalhando, inclusive espiritualmente, numa guerra, eu posso usar o meu dom para batalhar com situações. Então, o dom não é exclusivo. Eu não posso usar como eu quiser. Deus não gosta de gente relaxada, gente. Ele quer que a gente faça as coisas da melhor forma possível. É verdade. Deus tem zelo. Deus quer que a gente faça as coisas com decência, com ordem. Eu estou brincando aqui, mas é sério o que eu estou falando nessa noite. É muito sério. Porque dons, ele move o coração de Deus, ele move a igreja, ele faz com que a igreja vá para frente, com que a igreja saia do seu lugar. É isso que o dom faz. Então, o meu dom não é exclusivo meu. Por quê? Porque diz que Deus deu o dom para quê? Para que a gente edifique quem? O corpo de Cristo. Então, o dom não é exclusivo meu.
né? E eu não posso usar como eu quiser. Eu também não posso sentir-me melhor que o outro. Eu tenho o dom de pregar a palavra, né? Eu sou uma pregadora da palavra, eu sou melhor do que o Haroldo, que é um diácono. Gente, não existe isso. Não existe um dom melhor que o outro. Quando eu falei aqui que era importante, a importância do ministério de ficar na recepção, eu quis mostrar para vocês que muita gente passa desapercebido diante daquelas pessoas que estão na porta, achando que de repente elas estão fazendo cara de paisagem pra gente. Mas na verdade aquilo é um ministério muito importante. Servir é muito importante. Então, eu não posso me sentir melhor do que os outros, porque cada dom tem a sua especificidade, né? É como o nosso corpo. A célula que está, de repente, na minha mão, é diferente da célula que está no meu pé, é diferente das células que estão fora do meu coração, rodeando o meu coração. Mas tire uma célula dessa, ou quando uma célula dessa está deficiente, o que é que nós temos? Câncer. Nós temos uma doença. Então não existe todo o corpo para ser perfeito, ele tem que estar bem ajustado. Um ajudando o outro. E não há dons melhores ou mais categorizados, ou seja, tem uma categoria de dons. Não, aqui em cima estou eu, aqui embaixo está outra, aqui embaixo está outra. Não existe isso não. Também. Os dons são tudo iguais. Por sinal, né? Porque a gente não vai ser julgado por obras. Desculpa para a salvação, mas a gente vai apresentar lá, a gente vai apresentar a conta. É bíblico, tá? É bíblico que vai chegar a Valéria, dei para você 3 talentos, e aí, Valéria, o que é que você fez com os 3 talentos que eu te dei? Você multiplicou, você enterrou os talentos, você fez o quê? Deus vai pedir conta. Então vai ter um julgamento para obras, e diz que com isso vem um galardão, tá? Com isso vem um galardão. E aí? E aí? O que é que você vai fazer? Então, para isso, você tem que, diante de Deus, apresentar o que é que Ele te deu, o que é que você fez. Mas não existe categorias diferenciadas de dom. Para a manifestação dos dons, eu preciso ter, primeiro, sabedoria. Gente, precisamos ter sabedoria para usar os nossos dons. Nós precisamos ter humildade. Nós precisamos entender que nós dependemos de Deus. Então, se não fosse o Espírito Santo que tivesse me dado, eu não teria aquele dom. Então, para que eu vou me orgulhar de uma coisa que não foi eu que nem escolhi? Foi o Espírito que me deu. Também nós precisamos ter sensibilidade ao Espírito Santo. Que a gente seja sensível ao que o Espírito Santo está falando para nós. Seja sensível ao que o Espírito Santo quer fazer através de nós. O Espírito Santo, o que é que o Senhor quer fazer comigo? Né? Gente, tem gente que descobre assim. Essa semana eu preguei sobre Dorcas. E eu estava falando assim, que Dorcas, ela tinha só um dom. E ela tinha só um instrumento, uma agulha. Ela tinha uma agulha. Com aquela agulha, aquela mulher fez um ribuliço na cidade que ela vivia de Jope. Porque ela começou a amparar as viúvas, porque era uma cidade portuária. E os maridos iam muito de navio, e muitos daqueles maridos que iam de navio para levar mercadorias e outras coisas, eles não voltavam. Então, aquela cidade portuária é a cidade de órfãos e de viúvas. O que Dorcas fez? Dorcas começou a cuidar dessas viúvas e órfãos, e aí começou a fazer roupa. Um dia morreu, essa mulher chorou tanto que teve que ressuscitar Dorcas, por causa de uma agulha. Então nós não temos desculpa. Deus falou para Moisés: o que é que você tem na mão, Moisés? Ele disse assim: eu tenho uma vara. O profeta falou para a viúva: o que é que você tem na sua casa? Ela disse: eu não tenho nada, eu só tenho uma botija de azeite. Então, se eu for começar aqui a citar na Bíblia, Deus usou coisinha pouca. Era agulha, era botija de azeite, era vara.
para fazer manifestações gloriosas. Aquele menino que Jesus disse: o que é que tem? O que é que você tem? Ah, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Então me dê aqui, que com esses 5 pães e 2 peixinhos eu vou alimentar a multidão. Então Deus faz isso com a gente. A gente tem que ter sensibilidade ao Espírito Santo para usar o que Deus colocou nas nossas mãos. Comunhão com o Senhor, eu preciso estar em comunhão com Deus, buscando em Deus o que é que Deus tem para a minha vida, o desejo de ter os dons, porque às vezes tem gente que diz: eu não quero não, não quero fazer nada para Deus. Não é tão boa a minha vida, estou tão acomodada que eu quero fazer nada para Deus. Gente, a gente não tem desejo. A gente tem desejo de muita coisa. É roupa nova, é sapato novo. Desejo de agora estar quente, é desejo de tomar sorvete, é desejo de comer coco. Não é verdade, irmã Maria? E aí? E o desejo de buscar Deus? O desejo de ter um dom? Cadê esse desejo? Cadê a fome? Ah, eu quero queimar para Jesus, eu quero ter fome de Jesus. Que fome é essa? Onde que está essa fome, né? Então tem que ter desejo, tem que ter fé, tem que ter prática. Eu tenho que praticar. Eu tenho que começar a fazer. Sabe como eu comecei a falar? Na igreja? Dando aula para criança. Eu não comecei pregando já no culto. Comecei dando aula para criança. Né? Era adolescente, comecei a dar aula para criança, dando aula para criança. Depois comecei a tocar violão, 3 posições. Com essas 3 posições, ainda lembro até hoje, que eram as mais fáceis. Ré, aí Ré embaixo, tá? Ré, Sol com os 3 dedinhos e Lá. Com essas 3 posições, eu passei a evangelizar a família das minhas amigas um domingo à tarde. Eu ia com violão, tocava 3 corinhos também, que eram as que estavam nas posições, né? Então, tocava 3 corinhos. Aí elas tudo era tímida, eu falava isso lá no Nordeste, né? Aí o povo já, a primeira vez que eu fui, quando eu vi o povo chorando, eu falei: nossa, o que está acontecendo? Está chorando. Nem eu acreditei no que estava acontecendo, o povo chorando. E eu falei: meu Deus do céu, algo sobrenatural está acontecendo aqui. O povo, gente, nem direito tocar. Depois, sabe o que fazia, Mateusão? Só um tipo de estudo. Ainda lembro até hoje. Eclesiastes 3:1, um versículo. Todo Deus seu tempo determinado. Eu falava: olha, hoje chegou o tempo de Deus dentro dessa casa. Comecei a falar de Jesus para o povo. E aí tinha uma amiga que gostava de orar. Eu falei: agora você faz a oração. Ora, gente, converteu um monte de gente. Por quê? Porque eu resolvi ser usado e tocar 3 cânticos hoje. Então a gente tem que ter prática, ambiente e vida de adoração e comunhão com Deus, e a gente tem que aperfeiçoar. E para concluir, porque eu vou ser bem categórica na hora, vamos lá, falta um pouquinho só, acho que 2, sabe, 2 a 3. Por outro lado, o uso correto dos dons na igreja resultará em amor. Quando a gente usa os dons, a gente se ama mais, sabia? Porque a gente vai servir mais. Para que é o dom? Né? Junto com o fruto, a gente vai servir. Então vai gerar mais amor na congregação. Cada pessoa descobre o seu lugar no corpo de Cristo. Então ninguém fica sem fazer nada. Então passem, gente, a olhar: pastor, tem alguma cadeirinha para eu botar no lugar? Pastor, eu não vou falar hoje nos banheiros nada não, porque senão vai assustar. Não, vamos começar. Vai lá na cozinha, irmãs queridas. Vocês querem que eu passe um cafezinho? Moças, treine, conquiste o rapaz. Aí chama o seu paquera, que não é mais esse nome, né? Tem outros nomes agora mais contextualizados. Chama no culto e fala assim: você sabia que quem fez o café foi eu hoje? Aí, uau, gente, não é não, Mateus, não. Pensa. Aí ele prova aquele café e diz: nossa, já sabe fazer café. Olha, gente, é uma grande vontade, é verdade. Olha, parabéns, gente. Mateus fazendo almoço aí. Por isso que ela tá assim, meio apaixonada, né, Mateus? Então a gente tem um lugar no corpo de Cristo. E a igreja é aliviada de nomeações para cá. Então, tipo, presbítero. Eu dou graças a Deus, presbítero e diácono na nossa igreja,
Nossa, o povo abençoado, gente. Não dá trabalho. Nunca saiu nem um tiro na reunião. Não é presbítero esse diácono que está aqui. Gente, olha que lindo lá Rio. Olha que presbítero bonito, gente. Abençoado. Com a mulher de lado, traz a filha. Gente, não, a bênção, por quê? Porque a gente já sabe. Hoje, quando a gente leva para uma eleição, a gente já diz, né? A gente faz até um plebiscito. Mas a igreja é tão consciente que escolhe pessoas que realmente estão aptas para fazer aquele trabalho. A gente tem visto homens e mulheres que têm servido nesse lugar e que têm sido realmente poupado da gente dizer assim, vamos nomear. Porque eu já fui igreja, meu filho, que, nossa, os cargos eram disputados assim como quase que levantava a plaquinha assim, PT, PTD. Crescimento saudável da igreja. A igreja cresce. Não tenham medo de dividir lugar em vocês. Eu não tenho medo. Tudo que eu souber, eu posso ensinar para vocês. Porque eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei para que Deus me chama. Eu sei o meu lugar aqui na igreja. O lugar que é meu, outro vai tirar não, gente. Divide. Por quê? Porque a gente cresce. Aí sabe o que é que a gente acontece quando a gente fica muito assim? Já teve gente aqui que ficava de manhã, de tarde, de noite fazendo as coisas na igreja. Até que o Arthur reconheceu que está errado quando você está muito sobrecarregado. Sabe o que está errado? Esse negócio de ficar de manhã, de tarde, de noite na igreja, alguma coisa não está certa. Não está certa, gente. Onde que fica a família? Não é verdade? Onde fica o teu trabalho? Então a gente precisa ter ordem. Quanto mais a gente para trabalhar com 6 dons dentro da igreja, mais crescimento saudável da igreja local vai acontecer. Porque Paulo encoraja Timóteo a despertar o dom que existe nele. Ele diz assim, desperta, Timóteo, o dom que há em ti, que foi feito por imposição de mãos. É isso que o versículo de 2 Timóteo 26 diz. Através da posição de mãos, nós já te ungimos, mas agora desperta o dom que há em você. Faça você a sua parte. É isso que ele está dizendo aqui. Então a gente é responsável pelo desenvolvimento dos nossos dons. É eu e você que temos que desenvolver. E essa dedicação irá levar a ir mais profundo no relacionamento com Deus. Porque também não existe coisa pior do que fazer ministério ou exercer dom que você não tenha prazer. É muito ruim. A gente tem que ter prazer na obra do Senhor. A gente tem que gostar de fazer aquilo que Deus colocou na nossa mão. Já pensou? Se a gente fizer só porque Deus me disse, não, agora vou fazer. Não tem jeito mesmo, né? Não, aí tá complicado, né? Mas não, vamos fazer com alegria, né? Então busque com dedicação os melhores dons, né? E passa agora. Nós não vamos ver hoje, mas aqui está a lista dos dons. Existem 3 listas de dons. Na verdade, a lista de Efésios é a lista dos 5 ministérios, tá? E tem a lista dos dons de 1 Coríntios e Romanos, que a gente também vai estar vendo depois essas listas de dons, só para que vocês, né, tenham um panorama hoje do que nós vamos estar estudando. E concluindo, diz o seguinte: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um, conforme quer. Não é você que escolhe, é o Espírito que distribui conforme ele quer. Então é muito sério isso. Por quê? Porque se ele me depositou nas mãos o dom, que é um presente, sem eu escolher, é que ele sabe que aquilo vai ser de utilidade e vai ser bênção na minha vida. Então não rejeite. Deus quer usar você, Deus quer me usar, Deus quer lhe usar, Deus quer fazer coisas maravilhosas na nossa vida, mas que a gente possa entender nessa noite que, né, todos nós estamos incluídos nisso. Isso não é exclusividade de um time de pastores, de um time de presbíteros, diáconos ou de pessoas que têm ministérios na igreja, mas os dons e ministérios é para todas as pessoas da igreja. Né, querido pastor, fazendo oração. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Pois não.
não, Maria Helena. Vamos ver se eu estou apta para responder. Tá. Eu acho que tá. Mas também em relação a essa questão dos dons, antes de muitas pessoas que às vezes iam na nossa falaram assim, que se a gente quisesse os dons, a gente tinha que pedir. Então eu acho assim, que tem muita gente que está lá e ela fala, nossa, eu quero muito ter um dom de línguas, ter um dom de então, de acordo com o que a senhora está dizendo hoje, não tem essa questão de Pedir? de eu pedir. Deus, eu quero isso, eu quero. Porque se é como a senhora está, ele dá Conforme ele quer. Isso. Não é? Boa pergunta. Muito boa pergunta do Maria Helena. Ela está dizendo assim, que eu falei que o Espírito está como ele quer. Gente, mas isso não impede da gente pedir. Eu acredito assim, que se existe um dom, que eu acho que toda a igreja deveria ter, é o dom de discernimento dos Espíritos. Por quê? Porque hoje o inimigo, ele está confundindo com coisas que não são verdades. Às vezes, quando pessoas ficam endemoniadas, você não sabe, porque o inimigo, inclusive, não sei se vocês sabem, mas no terreiro de macumba e outras coisas, eles falam em línguas também, em línguas tribais. Então, tem gente hoje que está falando em língua, não é de Deus. Então, a gente precisa ter um dom de discernimento. Dom de línguas, eu acho muito importante também, que a gente peça. Por quê? Porque é para edificação própria. A Bíblia fala que quem fala em línguas, fala direto ao Senhor. Então, existem momentos que até em batalhas que a gente precisa estar revestido, né, com esse dom. Então, eu acredito assim, Maria Helena, que o Espírito, ele distribui como ele quer, mas isso não impede de se eu tenho. Lembra quando eu falei os meus sentimentos, os meus desejos? Às vezes eu não tenho dom, tipo assim, de ser um evangelista, mas eu tenho esse desejo de ser um evangelista. Pede a Deus, Deus pode te dar esse dom. E o que é que vai acontecer? Você, assim, facilmente você vai falar de Jesus, as pessoas vão ouvir, as pessoas vão, né, reconhecer que isso acontece. Tipo, o JP, vou dar um exemplo aqui. O JP, eu acho ele uma bênção, tudo, mas o JP, ele não é um pastor, tá, gente? O JP é um evangelista. Ele pode ser ungido pastor? Pode. Até precisa, de repente, na denominação. Mas especificamente o JP, ele chega em qualquer lugar, gente. Ele começa a falar sem ninguém mandar ele fazer nada. Ele é um evangelista nato, tá? Enquanto existem outros, tipo o Arthur. Eu tenho o dom de mestre, né? Eu sou professor, já fui professora universitária, sou ainda atualmente professora na faculdade, dou aula de teologia, né? Eu sei que eu tenho esse dom de mestre. Mas o meu esposo, ele ensina também. Mas o Arthur, especificamente, ele tem o dom do pastorado. É o dom mais forte dele. Porque a gente também tem dons combinados, Maria Helena. Então, eu acredito assim, uma pessoa que vai trabalhar com palavras de conhecimento, ela tem que ter o dom de discernimento, porque aquilo ali vai estar ajudando ela a complementar o seu ministério. Um presbítero, a Bíblia diz que existe o dom de administração. Então, tipo, a Andressa, vocês sabem que ela é a tesoureira da nossa igreja. A Andressa tem um dom de administração. Ela é formada em administração, mas ela também tem um dom de administração. Por quê? Porque ela consegue financeiramente e até em outras situações nos ajudar. Então, ela tem outros dons, mas esse dom ajuda muito nesse corpo de Cristo chamado Igreja de Reviver. Então, nós precisamos pedir sim, Maria Helena. Eu sou a favor do que peça. Agora, se o Espírito vai dar, aí a conversa sua com ele. Aí pergunta, Espírito Santo, o Senhor vai me dar isso? Mas eu quero, né? E existia dois que eu dizia, Espírito, eu quero Espírito Santo. Que se o Senhor tem esse dom para mim, eu quero. E o Espírito pode dar dons para nós, né? Então, eu disse que quando ele desceu, né? Ele tornou cativos cativeiros e deu dons aos homens. Quando Jesus venceu a morte, ele fez isso, né? Ele deu dons aos homens e ele pode estar nos dando então esses dons. Mais alguma pergunta? Pode falar, Maria. Tá. Sim.
Sim, porque existem duas coisas. Existe o dom de orar em línguas e existe o dom de interpretação de línguas. Nem todo mundo que tem o dom de orar em línguas tem o dom, isso não é discernimento, é interpretação de línguas, tá? Então vamos usar os termos técnicos. Interpretação de línguas. Então tem pessoas que, às vezes, vamos supor que a Luana esteja falando e Deus me deu o dom de interpretar, então eu interpreto aquilo, eu entendo claramente o que ela está falando. E aí eu interpreto e passo isso para a igreja. Mas nem todo mundo tem esse dom. Então, não quer dizer que aquilo não é de Deus, entendeu? Se eu tenho esse dom, eu tenho, mas eu não tenho a interpretação para saber o que é que eu estou falando. Aí pede então, e Paulo fala no capítulo de 1 Coríntios 14, que quem tem o dom de línguas, peça o dom de interpretação, porque vai ser de muito mais eficácia falar e interpretar, porque a igreja vai poder entender o que Deus está querendo falar. Mas nem todo mundo tem. Mais alguma palavra? Vamos ficar de pé então, para encerrarmos essa primeira aula. Eu creio que esse curso vem acrescentar à nossa igreja e a você também que nos visita capacidades, instrumentos para a gente avançar nessa cidade diante de tantos desafios que nós temos na sua vida, na sua família, na sua sociedade, em Londrina. A igreja precisa ser igreja. Muitas vezes a igreja se torna um lugar de juntar pessoas, mas ela é igreja quando ela exercita tudo isso. A igreja precisa ser